versículo 7 a seguir. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. João capítulo 15, versículo 7 a seguir, que nos diz a palavra: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardareis os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Pode sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estou feliz por estar aqui. É uma promessa de Deus há mais de 8 anos atrás, quando o Senhor me mostrava uma visão, eu atravessando oceanos. E Deus me mostrava uma visão espiritual, várias nações, e Deus dizia: vos chamei para ganhar almas, para dar frutos. Então, no dia 31 de dezembro do ano passado, aleluia. No dia 31 de dezembro, Deus se inicia a promessa. Hoje não está sendo realizada, está dando início à promessa do Senhor. Porque a promessa vai além disso. E aqueles que creem nas promessas de Deus, eles sabem que o melhor sempre está por vir. Quem outros acredita nisso? Aleluia. Eu sempre digo que o melhor ainda está por vir. Se você está na bênção, glória a Deus. Mas eu creio que o melhor ainda está por vir. Aleluia, louvado seja Deus. Poderia expressar minha gratidão à minha amiga Elizabeth e o Mário, mas pelo tempo, eu vou ter 3 meses para expressar a minha gratidão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus havia acabado de dar a notícia aos seus discípulos que ele iria morrer na cruz. Ele havia de partir. Os seus discípulos estão tristes, totalmente cabisbaixos, e pensando: se já é difícil com ele, imagina sem ele. Se já é difícil com Jesus, somos todos os dias criticados, todos os dias as pessoas apontam o dedo para nós e dizem que nós somos fracassados. Agora imagina sem Jesus. E eles estão totalmente deprimidos. E Jesus começa a trazer uma palavra de conforto, dizendo: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas eles queriam a presença de Jesus. Eles queriam estar com Jesus. Pedro até usa, empresta seus lábios para Satanás quando ele diz: Senhor, tu és Jesus, tu não podes morrer. E Deus diz: olha, essas coisas não te convêm, Satanás. Porque no momento da angústia, do desespero, às vezes nós emprestamos os nossos lábios para o inimigo falar por meio dela. E Jesus estava dizendo, então ele conta uma história falando sobre a videira e os ramos, dizendo: olha, se vós estiveres em mim, Jesus é a videira, Deus é o lavrador. Deus estava dando um exemplo, dizendo: filhos, eu sou a videira. E a videira, para que ela possa dar bons frutos, ela precisa às vezes ser podada, precisa às vezes receber um tratamento árduo, para que ela fique forte e os seus frutos sejam frutos bons. Jesus estava dizendo: discípulos, meus amigos, a vida não é só maravilhosa, não se entristeçam tanto assim. E nós acreditamos, com esse mundo que nós vivemos hoje, onde as pessoas aprendem que a tecnologia não pode faltar dentro de casa, onde as pessoas aprendem que todos os bens são importantes,
com Cristo não é uma vida fácil. A nossa vida com Cristo não é só mar de rosa. E se nós estamos aqui hoje, somos testemunhas disso. E às vezes nós passamos isso para o nosso filho. E quando ele não consegue aquilo que ele quer, ele se sente um fracassado. Enquanto ele é um vitorioso, você vira o Senhor. Aleluia. E os discípulos ficavam ouvindo isso. Olha, se vocês estão seguindo o Mestre, por que vocês não têm uma vida melhor? Se vocês estão seguindo o Mestre, por que vocês não têm como os hebreus têm, os fariseus têm? Por que vocês não têm? E eles estavam então deprimidos, porque a única esperança que eles tinham era Jesus, e isso ia ser tirado deles. Isso ia ser tirado. Eles acreditavam, eles pensavam assim. Eu posso imaginar se fosse eu e você, Jesus chegar e dizer: olha, eu não vou mais estar aqui. Eu não vou mais estar cuidando de você. E quando ele fala sobre isso, sobre a videira, e ele ainda fala assim: olha, para, nisso é glorificado meu Pai. Ele dá mais um exemplo, mais um ensinamento. Vocês vão sofrer. Vocês vão passar necessidades. Mas nisso é para que meu Pai seja glorificado, porque quando vires o fruto, quem vai ser glorificado não são vocês, mas vão ser o Pai. Vai ser o Pai que vai ser glorificado. Então toda vez que nós passamos por uma luta, toda vez que enfrentamos um problema e nós nos desesperamos, e Deus que conhece todas as coisas, quando nós estamos desesperados, chorando, Ele está dizendo: se você pudesse ver o amanhã, você já estaria comigo. Se você pudesse enxergar o que eu vejo, você já estaria me glorificando. E eu ponho isso como exemplo da missionária Elizabeth, quando nós sofríamos, quando nós chorávamos. Eu acredito que Deus via esse momento hoje que está se cumprindo. Deus, Ele comigo, amém. Deus, Ele enxerga além do que nós podemos pensar ou percebermos. Ele está dizendo: olha, tudo isso vai acontecer, e nesse momento o meu Pai vai ser glorificado, porque eles vão olhar e ver em vocês pessoas vitoriosas, que foram cheios da minha graça, que foram cheios da minha unção. Aleluia! E nisto sereis, e assim vos tornareis meus discípulos. Quando o meu nome for glorificado através de vocês, Jesus fala nos seus discípulos, aí sim vocês vão ser os meus discípulos. Porque, queridos, nós estamos aqui nessa terra, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, não é mais só a nossa vida, não é só mais o nosso nome que está em jogo, é o nome do Senhor que está em jogo em nós também. É quando nós saímos pelas ruas, quando nós estamos na escola, quando nós estamos no trabalho ou mesmo em casa, quando vem aquele momento, quem sabe, de talvez pensar algo errado, e nós entendemos que não é só nós, mas o Senhor em nós. Que é o nome dele que tem que ser glorificado, e não o nosso que tem que aparecer. É o nome dele que está em jogo. Então, quando nós estivermos fazendo que o nome de Deus, o nome de Deus seja glorificado, nós seremos discípulos. E eu acho interessante que aqui nesse versículo, o Senhor, versículo 8, usa a palavra discípulos. Mas eles ainda não haviam entendido o que Deus estava dizendo. Porque eu estudando, buscando o Senhor, eu entendi que discípulo significa amigo. E no versículo 15 ele fala: vocês não entenderam, eu estou dizendo que vocês são meus amigos. Discípulos, vocês são meus amigos. E aqui há algumas regras diferentes. Não sois mais meus servos, mas os chamo amigos. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Porque o servo, ele, tudo que ele faz por preço. Você que é funcionário, você sabe disso. Você levanta pelas madrugadas, como eu fazia, para buscar aluno, dirigir ônibus. Todos os dias, 5 horas da manhã, quando o celular despertava, eu acordava e era obrigada a ir, por causa do preço, por causa do salário. O servo, ele trabalha por preço, mas o amigo, o discípulo, ele trabalha por satisfação. Ele é feliz em servir a Deus. Ele fica contente quando alguém fala: ei, vamos ali, tem uma obra a ser realizada. Ele vai não porque vai ganhar o sinal, mas porque está satisfeito com isso, Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E muitas pessoas perderam esse foco, porque tem uns que só quer trabalhar para o Senhor se tiver o preço.
Mas para esses, eles vão ficar muito encabulados se também alcançar o céu. Quando verem alguém que trabalhou com satisfação, estiver com a coroa bem bonita e a coroa dele bem simplesinha. Você crê nisso? Porque Jesus, ele chamou como amigo e não servos. E nós precisamos fazer isso por satisfação. É quando Deus te incomodar pelas madrugadas do seu quarto para você buscar a Ele e você acordar satisfeito, porque recebeu o convite dele para estar com Ele. É você sentir essa alegria. O servo, ele soma no meio dos missionários, no meio dos funcionários, mas o amigo, ele multiplica. E é isso que eu vi hoje também. Não só estou aqui no Japão, ganhei não só já como Elizabeth, o esposo era como amigo, mas hoje eu vi mais amigos, ganhei mais amigos. Porque isso, o amigo, ele multiplica. Ele não só soma, ele quer multiplicar. Ele não é ciumento, ele quer compartilhar com as pessoas, ele quer multiplicar. Então é isso que Deus estava falando, discípulos. Eu quero que vocês multipliquem-se. Havia uma reis entre eles, quem era o maior, quem era o menor, quem era mais importante e quem seria mais valorizado. Jesus estava dizendo, olha, vocês vão ter que multiplicar. Entenda que vocês não mais serão só 11, 12, 13, não. Vocês multiplicarão e serão multidões. Quem é amigo, ele compartilha aquilo que recebeu. Quem é amigo, ele compartilha aquilo que tem recebido do Pai. O servo, ele corre atrás do avivamento. Mas o amigo, ele é o avivamento. Aonde você vê alguém que é amigo de Jesus, pode ter certeza. Pode estar chovendo, pode estar nevando ou não. Ele faz parte do avivamento do Senhor Jesus. Aleluia. Quantas vezes antes de entender isso, quando eu ouvia dizer, olha, em tal lugar está pregando fulano de tal, eu corria, porque queria avivamento. E um dia no meu quarto Deus falou, ei, você faz parte do avivamento. Vocês fazem parte do avivamento. Jesus estava dizendo que vocês não são como essa multidão que corre atrás de mim em busca de água. Ei, vocês já fazem parte de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou. Vocês são meus amigos. Aleluia. Vocês não precisamos, queridos, correr atrás de avivamento. Você é parte do avivamento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O servo, ele só faz o que manda. E às vezes mal. Mas o amigo, ele faz quando é preciso fazer. Quantas vezes eu digo para a minha vida, porque eu não posso falar da vida de ninguém, eu tenho que falar da minha. Em situações tão tristes, em situações tão caóticas, a congregação a 11 quilômetros. E às vezes eu chegava no pastor e dizia, pastor, alguém vai dirigir um culto lá hoje? E ele disse, ele não vai dar para eu ir. Eu falava, posso ir? Ele disse, se você puder, bom. E eu pegava minha moto 11 quilômetros à noite, ia para a congregação, dirigir um culto e glorificar o nome do Senhor. Porque eu vi a necessidade de fazer. Queridos, quando nós entendemos isso, que nós somos amigos, que nós devemos fazer quando é preciso e não esperar que os outros nos mandem ou nos apontem que é preciso fazer. Às vezes alguém tem que chegar primeiro na igreja e ver que ela precisa ser